Esses dias eu recebi uma mensagem pedindo como eu faço as minhas anotações durante as aulas na faculdade de biologia, então eu resolvi gravar esse vídeo para trazer algumas dicas para ti de como fazer anotações eficientes durante as aulas. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e dessa vez algumas dicas de como fazer anotações eficientes durante as aulas de biologia. Eu sou acadêmica do curso de biologia, eu tô agora no 5º semestre, então sempre compartilho por aqui muita biologia e vida. Se você ainda não é inscrito por aqui, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho. Então bora lá pro vídeo. Fazer essas anotações nas aulas é fundamental para a gente capturar aquelas informações que são mais importantes, compreender aqueles conceitos mais complexos e até para facilitar a revisão posteriormente quando for estudar para a prova. Então, por isso, nesse vídeo eu trouxe algumas dicas para te ajudar a fazer essas anotações mais eficientes nas aulas de biologia, tanto no ensino médio como na faculdade. A primeira dica é esteja preparado. Então, antes da aula, revise todo o material, tudo que vocês viram na aula passada, tenha familiaridade com aqueles conceitos que vão ser abordados, porque assim você já chega como se você já soubesse, entende? Você não cai de paraquedas naquela aula que não sabe nem do que a professora está falando, assim você já tem um certo domínio, e isso vai te ajudar a acompanhar o que o professor está falando e também a identificar esses pontos chaves para você anotar aí no seu caderno. Na minha faculdade, eles usam muito slides. E assim, a maioria dos professores disponibilizam esses slides depois que eles passam. Então eu não vejo muita necessidade de copiar tal qual está no slide no meu caderno, sendo que depois eu vou ter acesso a esse material. Então eu anoto aqueles conceitos mais importantes, mas principalmente aquilo que o professor está falando na hora, porque muitas vezes é o que cai na prova. E não tem outro material de estudo a não ser naquele momento ali da aula. Então é muito importante a gente estar realmente presente naquele momento e prestando atenção, focado naquela aula para conseguir anotar todos os pontos chaves, conceitos chaves, para depois, na hora da prova, você se lembrar disso. A segunda dica é utilizar um sistema de anotação. Então, descobrir qual o melhor sistema aí funciona para você, desenvolver esse sistema de anotação que seja consistente para os seus estudos. Então, por exemplo, pode incluir um color code, aí criar algumas cores com alguns... essa cor é para tal coisa, essa cor é para tal coisa, para facilitar se você é uma pessoa muito visual na hora de estudar. Então, incluir esses marcadores aí para grifar termos importantes, palavras-chave, ou desenhar, se o conteúdo permite, utilizar símbolos, por exemplo, para indicar exemplos, conceitos relacionados, criar título, subtítulo para organizar então as suas anotações. Essa questão da organização das anotações é muito importante que você também tenha clareza, porque assim você vai estar com o resumo pronto no final da aula e vai conseguir bater o olho e falar: isso aqui é importante porque eu grifei assim, sabe? Isso facilita muito depois quando você estiver estudando. Seja conciso. Então, como eu já falei, evite copiar as informações tal qual está nos slides do professor ou aquele passa no quadro. Em vez disso, tenta resumir usando as tuas próprias palavras, porque isso já vai te ajudar e muito na hora de assimilar todo esse conteúdo. Então, ser conciso e focar nos pontos principais de cada tópico, sabe? Usar diagramas, esquemas também, essa questão de fazer esboços, mapas mentais para facilitar a visualização desses conceitos, até aqueles conceitos biológicos que são mais complexos. Se a gente faz um esquema, um desenho, ajuda muito na simulação do conteúdo. Isso também pode ajudar a solidificar essa sua compreensão, então vai fornecer aquela referência visual útil, por exemplo, enquanto você estiver revisando para uma prova. Você vai bater o olho, como eu já falei, e vai saber que aquilo é aquela coisa, aquele conteúdo que você já aprendeu. Fazer perguntas e anotar as respostas. Durante a aula, isso é muito, muito importante. Eu sempre fui aquela aluna assim meio tímida, eu tinha vergonha de pedir, de fazer perguntas durante a aula, e agora na faculdade isso mudou. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade ou quero acrescentar em algo na fala do professor, então eu me expresso, eu me exponho, e isso é muito rico porque a gente pode anotar a pergunta que a gente fez,
pode anotar a resposta que o professor deu. Muitas vezes também tem até alguma indicação de artigo ou algum outro material que você possa continuar pesquisando sobre esse assunto. Então, se surgir essas dúvidas durante a aula, anote elas para depois ou até no mesmo momento pedir para o professor, discutir com os colegas, registrar as respostas e essas explicações que o professor te dá durante a aula vai garantir essa compreensão mais completa, sabe? Você não vai ficar com aquela dúvida para casa e vai se seguir depois na hora que você estiver estudando, porque no momento da aula você não pediu sobre ela e você continua sem entender. Revisar as suas anotações regularmente também cabe muito aquela coisa do não deixar para estudar um dia anterior à prova e sim buscar fazer essas revisões regulares. Então, até as anotações antes e depois das aulas, rever, olhar, estudar é muito importante, porque você tá com aquele conteúdo fresco na cabeça, então ainda você consegue se lembrar do que tudo o professor falou, que às vezes você acabou não anotando ou se esqueceu, enfim. Então esse é o momento ideal para isso, porque além de ajudar a reforçar o teu aprendizado e identificar qualquer lacuna que ficou, você vai conseguir ainda ter tempo hábil para retomar esse conteúdo, sabe? Fazer conexões também é muito, muito importante, porque quando a gente tá fazendo essas anotações, é muito importante a gente tentar relacionar novos conceitos com essas informações que a gente já sabe. Todo mundo já tem algum conhecimento prévio sobre alguma coisa. Então, fazer essas conexões entre esses diferentes tópicos, por exemplo, da biologia, pode ajudar a fortalecer essa compreensão e facilitar mais ainda essa nossa retenção das informações, sabe? Então, às vezes o professor está falando alguma coisa que você sabe, algum exemplo do seu dia a dia, escreve ele do lado, porque quando você estiver estudando, isso vai enriquecer um monte. E por último, mas não menos importante, eu trago aqui a questão de utilizar recursos multimídias. Muitas vezes, no momento da aula, o professor acaba tendo aquela abordagem mais tradicionalista, ou só do livro, ou só do quadro, ou agora mais tecnológico, o uso dos slides. Mas quando você estiver em casa revisando esse conteúdo, se possível, incorpore esses recursos multimídias. A gente tem tanta coisa riquíssima de conteúdo hoje na internet disponível a qualquer momento e de forma gratuita que você pode acessar, que é sensacional para a gente aumentar o nosso repertório. Então, imagens, vídeos, gráficos, pega, imprime ou copia, desenha em cima, faz do seu jeito e coloque nas suas anotações, no seu caderno, porque isso vai ajudar a tornar aquele conteúdo mais visual, mais fácil de entender. Eu tive prova de anatomia e fisiologia humana esses dias e eu fiquei a semana inteira estudando, a prova era na sexta, eu comecei na segunda de noite. E eu busquei inúmeros recursos, aplicativos em 3D, animações em 3D, perfil no Instagram, vídeo no YouTube, eu encontrei tanta coisa que eu já deixei tudo salvo para quando eu precisar dar as minhas aulas, eu com certeza vou utilizar esses recursos. Seguindo todas essas dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo e praticando regularmente os seus estudos, com certeza você vai desenvolver assim habilidades eficazes e eficientes para fazer as suas anotações que vão te ajudar de forma assim efetiva e aproveitar ao máximo as suas aulas de biologia, tanto no ensino médio como na faculdade, e você vai desenvolver aí esse seu sucesso e êxito nas suas notas, que é o resultado que a gente vê, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho durante o semestre é na nota final. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti de alguma maneira. Eu separei essas dicas com muito carinho, porque realmente é uma construção. São várias coisinhas que talvez todas as dicas que eu falei aqui não vão ser úteis pra ti, mas algumas sim, outra não. Então isso é muito pessoal de cada um, essa questão de estudos, métodos de estudos, como ter mais eficiência nos estudos. Então eu compartilhei um pouquinho do que faz sentido pra mim e de como eu me organizo aí ao longo das aulas. Mas basicamente, fazendo uma retomada, o mais importante é você não copiar aquilo que tá nos slides ou que o professor passou, e sim escrever com as suas palavras, anotar pontos-chave, grifar conceitos importantes, porque isso vai te ajudar muito na hora de fazer as revisões. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não é inscrito por aqui e ativa o sininho para o YouTube continuar entregando os meus vídeos para você. Me segue no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!